Fala moçada, beleza? Professor Giovanni aqui dando sequência ao nosso estudo e hoje vamos falar um pouquinho de zoologia, os vertebrados, falando do filo, cordata, répteis, aves e mamíferos. Nessa primeira aula vamos falar dos répteis, então vem comigo, vamos conferir aqui as características gerais que são importantes aí em relação a esse grupo, a classe dos répteis. Quando a gente fala de répteis, é importante que vocês saibam o que significa ser amniota. Um animal amniota é um animal que tem âmnio e daqui a pouco a gente vai entender qual a vantagem, qual a importância de ter um âmnio. Mas nesse momento eu gostaria que você entendesse que o fato de ser um animal amniota, répteis, aves e mamíferos são os únicos aí animais amniotas e isso permitiu uma conquista do ambiente terrestre. São animais que têm respiração pulmonar. Cuidado com pegadinha, porque normalmente cai nas questões aí a tartaruga. Tartaruga vive na água, mas a respiração é pulmonar. Ah, professor, como que ela consegue ficar muito tempo embaixo d'água? A gente vai ver que existe um mecanismo respiratório especial ali que permite que ela fique mais tempo embaixo d'água. Mas a respiração aqui é pulmonar. A fecundação interna é um outro evento que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre. Uma vez que essa fecundação, então, não é mais fora do corpo, é uma fecundação interna, esse é um evento importante. A excreção de ácido úrico. O ácido úrico entre as excretas nitrogenadas é a excreta menos tóxica. Você tem lá a amônia, a ureia e o ácido úrico. E o ácido úrico entre essas três excretas é a que é menos tóxica. E também é pouco solúvel. Então isso faz com que o animal possa economizar água ao eliminar essa excreta nitrogenada. São animais ectotérmicos, também podemos dizer que eles são pecilotérmicos, ou seja, são animais que eles não controlam a temperatura corporal. A temperatura do corpo desses animais é regulada de acordo com a temperatura do ambiente. Então a ectotermia observada aqui, a questão da ectotermia já tinha lá nos anfíbios e também nos peixes, então não é algo que a gente vai destacar como uma vantagem aqui evolutiva, só citamos que eles são ectotérmicos ou pecilotérmicos. A questão da presença da queratina, então escamas epidérmicas queratinizadas. Primeiros animais aí a apresentarem a queratina na pele, isso traz ali um avanço importante na questão, né, que também é mantido isso nas aves e os mamíferos também apresentam essa camada córnea de queratina na pele. Os rins dos amniotas, isso não vale só para os répteis, os amniotas de modo geral, répteis, aves e mamíferos apresentam rins metanéfricos. Rins metanéfricos são rins já que apresentam a filtração ali por néfrons, ou seja, já é o rim aí mais evoluído associado aos animais amniotas. Aqui você vê um ovo e ali você tem então um réptil, né, um embriãozinho de réptil, e a gente observa aqui o âmnio. O âmnio que está nessa parte verde é o anexo mais íntimo do embrião. E a função do âmnio basicamente é manter a regulação da temperatura, manter esse embrião hidratado e proteção contra choques mecânicos. E também a questão de simular o ambiente aquático. Então, os animais amniotas são animais que têm âmnio. Só que quando eu falo amniota, na verdade vem um pacote junto. Não vem só o âmnio, vem o córeo, vem o saco vitelínico aqui, mas já com características mais peculiares, e vem também o alantoide. Mas basicamente, falei âmnio, amniota, vem âmnio, córeo e alantoide. Para que serve então o saco vitelínico? O saco vitelínico, ele é um anexo embrionário com função nutricional, função de nutrir, armazena ali substâncias que vão servir para nutrir o desenvolvimento desse embrião. O saco vitelínico também tem uma função hematopoética, que é formar os primeiros vasos sanguíneos desse embrião. Nós temos ainda o córeo. O córeo é a membrana mais externa aqui, o anexo mais externo, que tem a função de proteger os outros anexos e também proteger o embrião. Nós temos ainda o alantoide. O alantoide é como se fosse o chiqueirinho desse embrião, que vai armazenar as excretas nitrogenadas, já que os répteis apresentam um ovo com casca rígida, então isso traz uma grande evolução aí em relação aos anfíbios, que não apresentavam essa casca rígida. Tudo isso associado à conquista definitiva do ambiente terrestre.
O alantoide, então, vai armazenar as excretas desse embrião. Também é associado às funções de trocas gasosas importantes e também, ao mesmo tempo, ele retira minerais da casca para formar a estrutura óssea do embrião. Então tem uma função de ossificação aqui no alantoide. Essa aula não é uma aula de embriologia, eu citei a questão dos anexos para você entender o que significa dizer um animal amniota. Amniotas são animais como répteis, aves e mamíferos que já apresentam o amnio, que já apresentam o alantoide e já apresentam o córeo, que é um anexo mais externo do embrião. Lembrando que o amnio é o mais íntimo, mais interno. Com relação aos répteis, então você percebeu que eles têm um ovo amniótico. Esse ovo amniótico que tem o amnio, que vai manter ali a temperatura do ovo, né? Mas essa temperatura está relacionada com a determinação do sexo em alguns grupos aí, né? Por exemplo, pegamos aqui o crocodília, onde você tem ali, por exemplo, crocodilo, isso pode, dependendo da temperatura, formar um macho ou formar uma fêmea, e os quelônios, que nós podemos citar aqui as tartarugas. Então veja, ovos incubados em altas temperaturas. Isso para os crocodílias forma machos, para as tartarugas forma ali, né, os quelônios formam fêmeas. Ovos incubados em baixas temperaturas. Para o grupo dos crocodílias, temos aqui a formação de fêmeas, quelônios, a formação de machos. Então a temperatura ela é decisiva aí para originar machos ou fêmeas. Quando a gente fala dos grupos, né, os répteis são divididos em grupos, nós temos a esquamata, que nós encontramos aqui os lagartos, as serpentes, anfisbenas, nós temos os crocodílias, jacarés, crocodilos, gaviais e os quelônios, que envolvem aí as tartarugas, jabutis e cágado. Lembrando, então, que são divididos em grupos. Nós temos aqui que destacar a presença da queratina. Então, uma pele seca, altamente queratinizada. Primeiro grupo que vai apresentar a queratina, então, na pele. Se a gente pegasse a pele, por exemplo, de um anfíbio, era uma pele fina, delgada, não era queratinizada e estava relacionado à questão da respiração cutânea, isso lá nos anfíbios. Aqui nos répteis, ele já não tem mais a respiração cutânea. Então, a pele seca, altamente queratinizada. Isso vai fazer com que eles tenham, então, uma pele impermeável, proteção contra choques mecânicos e adaptação contra a desidratação, ou seja, a dessecação. Nós temos aí muitos répteis adaptados a semiárido, às regiões desérticas e semiárido. Essa é uma das características, a questão de ter uma pele seca, altamente queratinizada, traz uma proteção contra a dessecação, uma proteção contra a desidratação. Então você observa muito bem essa questão, isso é abordado aí nas questões que você vai resolver aí no seu material. Nós temos em relação aos répteis, como eu tinha citado anteriormente, a questão da fecundação interna. A fecundação interna foi um dos eventos que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre. Então, a adaptação para a vida em terra, pois não há necessidade da cópula ser realizada em ambiente aquático. Então, se fosse uma fecundação externa, precisaria de um ambiente aquático. Como os répteis trazem a conquista definitiva do ambiente terrestre, lembre-se da fecundação interna. Se for uma questão discursiva, eles podem perguntar: o que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre? Você já sabe, a questão de ter um ovo amniótico, de ser um amniota, a fecundação interna foram eventos bem importantes. Outro ponto que a gente pode destacar aqui, nós já citamos, mas é importante trazer um slide para falar só disso, a questão da eliminação do ácido úrico. Como eu disse anteriormente, nós temos 3 excretas nitrogenadas: a amônia, a ureia e o ácido úrico. A amônia é a mais solúvel, mas também é a mais tóxica. A ureia é uma excreta nitrogenada, que é a nossa excreta, que ela tem uma toxicidade mediana e também ela tem uma solubilidade mediana. Já o ácido úrico ele é pouco solúvel e pouco tóxico. Então, excretar ácido úrico é uma excreta importante aí para quem vive no ambiente terrestre. O ácido úrico é pouco tóxico, pode permanecer maior tempo no organismo animal, sendo eliminado com pouca quantidade de água. Em relação à digestão, sistema digestório,
completo, com boca e cloaca. Você já sabe que cloaca é uma estrutura multiuso. A diferença de cloaca e de ânus é que o ânus ele é só uma terminação do sistema digestório. Agora a cloaca é quando ele é uma terminação do sistema digestório, mas ele tem relação também com a reprodução, com, por exemplo, animais que botam ovo. Então está relacionado à saída ali pela cloaca. Então chamamos de cloaca como se fosse um ânus multiuso, com outras funções, não só a eliminação de restos do sistema digestório. Serpentes possuem ossos cinéticos, isso no crânio, que permitem a ingestão de grandes alimentos. Então ossos cinéticos no crânio permitem que elas acabem abocanhando, digamos assim, grandes presas, grandes alimentos. Lagartos possuem aquela língua protátil que facilita a captura de presas, como por exemplo, pequenos insetos. Quelônios não possuem dentes, mas sim o que nós chamamos de bico córneo, um bico córneo. Então lembre-se disso, a tartaruga não tem dentes, mas tem ali um bico córneo. E aí há espécies carnívoras e espécies que são herbívoras. Então uma diversidade em relação ao sistema digestório. O senhor precisa decorar tudo isso? Não. É importante você ter uma noção aqui em relação a como que funciona a questão do sistema digestório. Alguns pontos que são mais importantes eu vou destacando para vocês. A questão da fecundação interna, de ser amniota, a questão de ser ectotérmico, tudo isso realmente é bem importante. A queratina na pele. Em relação ao sistema respiratório, respiração é pulmonar. Algumas espécies de tartarugas, elas possuem uma cloaca que é altamente vascularizada. Então elas conseguem fazer trocas gasosas pela cloaca. Caramba, professor, mas lembre-se, respiração ela é pulmonar. Essa respiração cloacal ela não é muito eficaz não. A tartaruga de vez em quando ela precisa vir até a superfície para respirar. Então, algumas espécies de tartarugas apresentam brânquias cloacais, que na verdade é uma cloaca vascularizada que permitem as trocas gasosas no ambiente aquático. Então isso acaba dando uma sobrevida aí nesse processo respiratório. Se a gente fizer uma fisiologia comparada em relação ao pulmão de um anfíbio, os pulmões lá dos anfíbios eram pulmões saculiformes. Em relação ao pulmão do réptil, tivemos uma evolução. O pulmão de réptil ele já vai ter ali o que nós chamamos de reentrâncias, de dobras, aumentando a superfície de contato. Então o pulmão de réptil já é mais eficiente. Você lembra que a respiração pulmonar de um anfíbio, ela precisava ser complementada pela respiração cutânea. Aqui no réptil não tem essa história. A respiração é exclusivamente uma respiração pulmonar. Então, assim como os anfíbios e peixes, os répteis, eles são ectotérmicos, animais que não controlam a sua temperatura. Agora, um momento importante é a questão da circulação. Em relação à circulação, os répteis apresentam ali coração, a princípio com 3 cavidades. Você tem aqui 2 átrios e um ventrículo. Esse ventrículo único, ele é parcialmente dividido. Então temos aqui 2 átrios e um ventrículo. Como que a gente classifica esse tipo de circulação? É uma circulação fechada, porque circula só dentro de vasos. É dupla, porque existem 2 tipos de sangue no coração. Em azul, nós representamos o sangue venoso. O sangue venoso é rico em gás carbônico, pobre em oxigênio. Em vermelho, representamos um sangue arterial, sangue que é rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Perceba que o lado esquerdo sempre é a imagem olhando para vocês. Então esse é o lado esquerdo, esse é o lado direito. E é uma circulação incompleta. Por quê, professor? Porque apesar de ter um septo, ele ainda permite a mistura de sangue. Então, como tem mistura de sangue, a gente diz que é uma circulação incompleta. Agora, gente, quando você perguntar assim, professor, tem exceção? Você poderia perguntar assim, professor, tem exceção? Tem. Então, de modo geral, a circulação é dupla, porque tem 2 tipos de sangue, incompleta, porque tem aqui um ventrículo parcialmente dividido. Agora, nos crocodilianos, o que acontece? Em crocodilianos nós já temos um coração com 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos. Não tem aqui mistura de sangue no coração. Se não tem mistura de sangue no coração, a gente diz que a circulação ela é completa. Pode até misturar sangue fora do coração, numa estrutura chamada forame de Paniza. Então, vamos lá. Répteis, de modo geral, coração com 3 cavidades,
temos um ventrículo parcialmente dividido. Crocodilianos já apresenta o coração com 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, não tem mistura de sangue dentro do coração, mas fora do coração, no forame de Paniza, tem mistura de sangue. Maravilha? Então, uma característica bem importante aí para vocês. Em relação à reprodução, a fecundação ela é interna, o desenvolvimento aqui direto, sem fase larval, então não vai ter ali a fase larval. E há espécies que são ovíparas, ou seja, que botam ovos. Há espécies vivíparas, que os filhotes já nascem totalmente formados, não botam ovos. Dioicas, em que os sexos são separados. Monóicas, que são hermafroditas. E ainda existe aqui a questão da partenogênese. Algumas espécies se reproduzem assexuadamente por partenogênese. Para a gente fechar, vamos falar de uma característica aqui em relação às serpentes. Em relação às serpentes, você tem ali a ausência de alguns membros, como pálpebras e ouvido. Aqui podemos destacar a questão de que na boca apresenta ali o osso quadrado, o órgão de Jacobson, que está relacionado à detecção de odores. Aquelas cobras que têm aquela língua que ficam para fora, a língua bifurcada, elas conseguem captar odor e elas conseguem então ter essa percepção de odores a partir desses órgãos, chamado de órgão de Jacobson. Legal, gente? Encerramos assim a aula sobre os répteis. Até a próxima!